Dinossauros. Todos acreditam até hoje que esses seres foram os reis supremos do nosso planeta. E as maiores feras que ocuparam nossa querida esfera molhada, né? Porém não, cara. Em 2014, o mundo todo descobriu a verdadeira criatura que comanda a Terra. No mundo todo, todos descobriram a verdadeira espécie soberana da Terra. E que não. Nós humanos não somos os verdadeiros donos do planeta, pois os verdadeiros donos vivem abaixo da terra e dos oceanos, apenas lá dormindo e esperando para despertar e destruir tudo e todos. Esses são os chamados titãs ou kaijus, como alguns preferem chamar. E com o novo filme dos nossos titãs favoritos chegando, ano que vem, se eu não me engano, eu decidi trazer a vocês um vídeo de lista novamente mostrando os 5 titãs mais poderosos e fortes de todo o universo da Legendary, ou seja, de todo o universo dos filmes do Godzilla americano. Os 5 mais poderosos entre os colossais monstros que vivem na Terra, mas para que eles não acordem e destruam tudo o que você ama, incluindo a minha cidade e o nosso planeta, em uma fúria descontrolada, não esquece de ir aí embaixo e se inscrever. E curtir o vídeo também, assim você vai, além de estar me ajudando muito, cada like, cada segundo que você gasta só de ir aí embaixo, se inscrever e também dar um like nesse vídeo, me ajuda mais do que você pode imaginar. Além disso, além de me ajudar, você também vai estar salvando o planeta da destruição por esses titãs monstruosos. Mas sem mais enrolação, partiu lá conhecer os 5 mais fortes do universo do Godzilla. Pro 5º lugar eu coloco o Pássaro de Fogo, a ave flamejante que apenas voando consegue destruir tudo pelo seu caminho. Apenas com a força monstruosa dos músculos das suas asas, cara. Apenas a força do músculo da asa dele batendo já cria a força destrutiva de um tornado praticamente, de um furacão, cara. Eu tô falando claramente do Titã Flamejante em forma de Pteranodonte, né? O Rodan, ou Rodan. Ele é um dos únicos titãs com a capacidade de voar. E ele se mostrou no 2º filme do Godzilla como um dos melhores, se não o melhor nessa habilidade. Afinal, ele lutou com 2 pesos pesados na questão de voo, né? Ele conseguiu sair vivo de uma briga direta com a Mothra e contra o King Ghidorah, cara. Que são 2 pesos pesados mesmo, assim. Inclusive, ele quase matou a Mothra. Ele até teve que forçar a Rainha dos Monstros a usar o ferrão. E mesmo com ela fazendo isso, não foi o bastante para matar o terror alado, cara. Pra você ver como ele é bruto. O Rodan tem uma capacidade regenerativa absurda. Afinal, ele meio que foi inspirado numa fênix, digamos assim. Sendo capaz de sair quase totalmente ileso de um encontro com o King Ghidorah, mano. Que cara, pra quem conhece já sabe que isso é absurdo, mas pra quem não conhece vai ver até o final do vídeo que esse cara é muito bruto, cara. Ele foi capaz também de sobreviver a um ataque direto do ferrão da Mothra, cara. Coisa que eu garanto que tipo uns 3 ou 4 titãs conseguiriam. Rodan tem a capacidade de expelir fogo pelas asas, que servem como uma espécie de defesa, mas também ataque, né? Uma espécie de ataque defensivo, já que quando alguém toca nele, ele queima, né? Porque ele cobre o seu próprio corpo de fogo, então a pessoa meio que não consegue atacar ele fisicamente. Eu coloco o Rodan aqui no 5º lugar, principalmente pelo seu poder avassalador voando, e pela sua durabilidade, tendo sido capaz de, junto com o Godzilla, ser o único titã a sair vivo da briga de Washington. Que, mano, pra quem viu o filme, tá ligado que só teve peso pesado lá. Só pra vocês verem, Rodan, King Ghidorah, Mothra e Godzilla, e só o Rodan e o Godzilla saíram vivos. Rodan, o Pássaro Flamejante, então fica aqui no 5º lugar dessa lista, totalmente merecido. E no 4º lugar, ou no próximo lugar, eu coloco o mamaco mais famoso do cinema. O rei da Ilha da Caveira e o rei entre os primatas. Kong, ou King Kong. É um titã alfa, tendo como os principais poderes ele ser um macaco. É isso só, eu não tenho muito mais o que abranger, ele é um macaco. Mas só por isso ele já merecia estar aqui no top 5, né? Eu garanto pra vocês, porque macaco sola. Mas pra vocês, meus amigos que gostam de se aprofundar mais nas coisas, se aprofundar mais na lore das coisas, o Kong também possui uma das maiores, se não a maior inteligência entre os titãs. Afinal, ele é um primata, né? Então ele tem uma vantagem muito grande contra inseto, por exemplo. Sendo tão inteligente
que desde antes de se tornar um adulto, ele já conseguia usar armas rústicas, digamos assim. Até que no primeiro filme dele, vocês conseguem ver lá, por exemplo, ele pegando árvores usando como porrete, ou até mesmo ele pegando uma corrente de navio e atacando os inimigos como se ele fosse o Kratos, tá ligado? É muito maneiro, inclusive. Ele pega lá aquela hélice de navio, amarra numa corrente e começa a usar como se fosse a lâmina do caos do Kratos. O Kong também é um titã muito ágil. Afinal, ele é um macaco, sendo capaz de realizar movimentos de escalada ou de desvio facilmente, porque, novamente, ele é um macaco. Eu coloco o Kong aqui no quarto lugar da lista, porque apesar dele ser um titã icônico e muito maneiro, um dos mais legais disparadamente, eu não consigo ver ele vencendo nenhum dos próximos nessa lista, mesmo usando as suas armas ou até mesmo usando o machado do Godzilla, aquele machado de placa óssea, tá ligado? Aquele machado que conseguiu deixar ele capaz de pelo menos aguentar 3 segundos de porrada com o Godzilla, sabe, do filme. Afinal, pelo que tudo indica, esse machado só é efetivo contra o próprio Godzilla, mas mesmo com aquele machado, ainda não é o bastante para enfrentar o Godzilla. Então, por enquanto, o Kong vai ficar aqui no quarto lugar. Mas é muito provável, eu garanto, já que o Kong é um dos principais protagonistas do universo, eu garanto que com certeza mais pra frente ele vai subir aqui na lista, deve ficar ali em segundo lugar, segundo ou terceiro. Mas o Kong é extremamente forte. Muito forte mesmo. Ele, contra qualquer outro titã que não tá nessa lista, ele sairia muito bem e eu assumo que venceria. Mas me diz aí o que vocês acham. Vocês concordam comigo botando o Rei dos Macacos aqui em quarto lugar? Eu atualmente não vejo ele passando desse lugar. Mas me diz aí embaixo o que vocês acham. Aqui no terceiro lugar eu coloco o titã brasileiro, Behemoth. Esse titã apareceu muito pouco nas histórias do Godzilla, principalmente nos filmes, até hoje pelo menos. O que ele apresentou até hoje é bem pouco, mas só pra de cara você já consegue ver que ele é praticamente a evolução natural do Kong. Afinal, ele é um mamute gorila, né? Então ele é um gorila evoluído, digamos assim. O Behemoth é um titã florestal, com poderes incríveis de radiação, já que o seu corpo emana radiação naturalmente. E essa radiação é capaz de reflorestar áreas inteiras da floresta amazônica em segundos, em meses. Behemoth é um monstro lendário. Os seus feitos estão previstos até mesmo na Bíblia, cara. Dito que será o responsável por matar a serpente colossal do oceano, o Leviatã. Mano, a gente tem muito pouco material sobre o Behemoth do universo da Legendary, só que pelos feitos e pela sua aparência física mesmo, o seu tamanho, a sua imponência, eu vou colocar ele aqui, na frente do Kong, no terceiro lugar. Afinal, o que pode ser melhor que um macaco? Apenas um macaco mamute. Então, por esses motivos, eu coloco o Behemoth aqui no terceiro lugar. Mas eu digo com toda a certeza, seria uma luta muito equilibrada e muito massa entre o Kong e o Behemoth, pelo menos pelo que a gente sabe até hoje do Behemoth. A gente não sabe se ele é muito absurdo ou muito fraco, mas pela fama dele, eu vou colocar ele aqui no terceiro lugar. Já para o segundo lugar eu coloco o Monstro Zero, o titã alienígena conhecido como o maior rival da história milenar do Godzilla. O rei supremo do espaço, King Ghidorah, o monstro alfa mais perigoso que já apareceu no cinema e pisou na Terra pelo menos até hoje. Apenas por acordar, esse monstro amarelo colossal já afetava todo o planeta, gerando tempestades descomunais que só por existirem já causavam destruição e caos por todo o planeta. Por todo mundo, mano. O Ghidorah foi o titã que chegou mais perto de efetivamente matar o Godzilla. E ele só perdeu definitivamente porque os humanos interferiram e acabaram transformando o Godzilla em termonuclear. Mas, cara, em duas das lutas que o Godzilla e o Ghidorah tiveram, ele tinha chance de vencer, mano. Isso é um bagulho muito absurdo. Só por graças à ajuda dos humanos, o Ghidorah perdeu. Pelo menos naquele filme, né? Ghidorah tem a capacidade de regenerar de forma absurda, cara. Muito absurda. Ele é capaz de sobreviver mesmo após ter as suas cabeças destruídas, mano. Isso é um bagulho nível mitológico. Pelo que foi mostrado, o único jeito de realmente matar o Ghidorah de vez é destruindo todo o seu corpo e principalmente as cabeças de uma vez só. Literalmente desintegrar o corpo inteiro. Pelo que parece, esse é o único jeito de matar definitivamente esse monstro titânico. Os poderes do Ghidorah são fortes, muito fortes. Literalmente fortes o bastante para danificar o Godzilla. Coisa que nem mesmo uma bomba atômica no planeta é capaz de fazer. Quase nada no planeta já foi capaz de fazer isso, de machucar o Godzilla.
Mas os poderes elétricos do Ghidorah, sim, os poderes dele são baseados em eletricidade, são capazes disso, mano. Eles são tão absurdos que, além de ferir o Godzilla, como eu acabei de falar, eles também são capazes de empurrar o Rei dos Monstros, que, mano, aquele bicho pesa milhares e milhares de toneladas brincando. O King Ghidorah é, sem dúvida alguma, o maior perigo que a Terra do universo do Godzilla já enfrentou, até hoje pelo menos. Já que o Ghidorah foi, sem dúvida nenhuma, o titã mais caótico e maligno que já apareceu nos filmes. Porque ele não tinha um interesse, tipo, normal. O Godzilla, por exemplo, ele quer proteger a Terra. Ele é meio que o síndico do planeta. O Kong, ele só quer ficar ali no território dele e ser respeitado. O Rodan é meio maluco também, mas a Mothra é meio que uma guardiã ali, o Behemoth é um guardião da natureza, mas o Ghidorah não, ele quer destruição, caos e quer ser o rei de tudo, mano, é muito louco ele. Além dos seus poderes, o Ghidorah também é superior em força à maioria dos titãs, afinal ele é muito grande, cara. Ele é colossal mesmo, ele inclusive até maior em altura do que o próprio Godzilla, em alguns metros. Né? Inclusive, vocês sabiam que o Ghidorah é tão absurdo que dentro do universo da Legendary e em muitos outros contos do Godzilla, ele foi o responsável por literalmente destruir Marte. Foi ele que extinguiu toda a vida de Marte, cara, pra vocês verem o nível de poder que o Rei Supremo dos Monstros tem. Na verdade, Rei Supremo não, né, porque ele tá em segundo lugar. Porque, inegavelmente, o nosso primeiro lugar não poderia ser outro, senão no primeiro lugar não tinha como não ser outro, né? O verdadeiro rei dos monstros. O monstro que sozinho domina todos os outros, seja pelo respeito ou pelo medo que ele impõe. Seja pelo medo ou respeito que sentem dele, ele é definido por todos como o rei supremo dos monstros, Godzilla ou Godira. Todos conhecem Godzilla, eu acho, né? Mas para quem não conhece, caso seja esse caso, apesar de eu acho muito difícil de você não conhecer essa criatura lendária, ele tem a maior resistência entre os titãs, que nós vimos até hoje pelo menos, tendo sido capaz de sobreviver a uma queda quilométrica quase de fora do planeta. Ele quase foi jogado da estratosfera pelo Ghidorah e sobreviveu. Ele se machucou, mas sobreviveu. E tendo tanto poder bruto que, com seu lendário sopro atômico, no filme que ele lutou contra o Kong agora lá de 2020, se eu não me engano, ele foi capaz de simplesmente abrir um buraco até o centro da Terra, mano. Isso é muito absurdo, cara. O cara simplesmente mirou pro chão e falou: ah, eu vou abrir um buraco pro centro da Terra porque sim. Apenas puro poder bruto. Além que na forma auge do Godzilla, que é a forma termonuclear, ele simplesmente foi capaz de aniquilar o nosso segundo lugar dessa lista, né, o Ghidorah, com menos de 4 ataques. Mostrando o porquê ele é o rei absoluto supremo dos monstros. Ah, e antes da gente terminar o vídeo, eu tenho algumas menções honrosas aqui também. Nas menções honrosas eu boto o Leviatã, o Mechagodzilla, que muitos de vocês vão comentar aí embaixo, apesar que eu não considero ele como um titã, afinal ele é um robô. E aí também eu vou falar da Mothra, né? Porque a Mothra é meio inconsistente, a gente não tem como saber se ela é mais forte que o Rodan, mais fraca que o Rodan, é meio estranho de falar. Mas é isso. Meus amigos, eu posso falar sobre literalmente qualquer tema geek que você imaginar. E toda semana sai tema geek toda a semana. Vídeo novo geek de qualidade toda semana pra vocês. Então fiquem ligados aqui no canal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também você vai estar me ajudando, se você seguir aqui no canal, se você estiver curtindo no caso, você vai estar me ajudando a continuar aqui no YouTube crescendo cada vez mais. Eu só tenho a agradecer por vocês. Vocês estão cada dia me ajudando a chegar mais perto do sonho. Então, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.